arrumar a cama, ele também tinha. Quando a mãe coloca a menina para arrumar a cama e o filho não arruma, ele vê que tem uma diferença, né? E ele vai agir assim daí para frente. E ela também, né? Hã? E ela também. E ela também, né? Então, quando eu sim acho que a mulher, se ela quer ter uma carreira, se ela quer ser profissional e quer realmente poder ter uma igualdade em termos de carreira com o marido, né? Eu acho que ela tem que se organizar melhor. Por quê? Porque a mulher ela tem mais atividades, né, para desempenhar na vida do que o homem, né? Assim, você, né? Se você não se organiza para isso, então eu, por exemplo, pensei, eu quero fazer um mestrado, eu quero chegar numa posição de diretoria dentro da área de marketing, mas eu quero casar, eu quero ter filhos, né? Eu quero ter família. Falei, como é que eu me organizo para que isso aconteça? Primeiro, eu vou fazer o mestrado antes de ficar grávida, né? Eu acho que isso assim é uma questão de planejar a vida, né? As pessoas às vezes dizem, é que não vai dar, como é que eu vou fazer, como é que... Assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu fiz o meu mestrado, eu fui receber o meu diploma de mestrado com 8 meses de gravidez, né? Mas eu terminei o mestrado. Quando a minha filha nasceu, eu já não tinha aula, né? A mesma coisa, os estudos. Agora, quando eu chego em casa, eu estou com a minha filha, eu dedico todo o tempo a ela. A gente sempre teve uma prática que a minha mãe me ensinou, que a gente chamava em casa de roda de conversa. Mas com a minha filha eu falo, vamos bater papo. Quando eu chegava em casa, quando a minha filha começou a falar, eu sentava a minha filha junto de mim e falava, o que você fez hoje? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E conversava sobre aquilo. Eu falei, então, a mamãe fez isso. Então, ela sempre esteve inserida na minha vida profissional, sabia quais eram os meus desafios, quais eram os meus resultados, o que tinha reconhecimento, o que não, né? Sabia quem era o chefe legal, quem era o que eu não gostava, né? Às vezes isso é até perigoso, porque no momento de uma apresentação ela pode se confundir, mas ela sempre acompanhou muito de perto, né? Essa conversa. Então, eu sou aquela mãe que vai no colégio e sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Eu reviso tarefa, reviso agenda, né? Ajudo a fazer exercício, estudo para a prova, e sou executiva, né? Qual que é a sua carga de horário, qual a carga de trabalho diária, assim? Quantas horas você trabalha? Normalmente 10 horas, 8 horas, às vezes. Nada... o planejamento, inclusive, da empresa, eu acho que a tua capacidade de horas, eu não vejo as horas como uma coisa individual, tá? Individual no sentido de que eu tenho um limite de 8 horas, mas se eu delegar, né, eu tenho mais 8 desse, mais 8 daquele, mais 8 daquele, mais 8 daquele, se transforma em mais de um dia, certo? Então, eu acredito que o poder de delegar, o poder de confiar no que o outro faz, né, é sumamente importante, né, de você dividir realmente as coisas, né? Eu não sou uma pessoa que eu delego mesmo, mas eu acompanho. Eu não sou aquela do delega e vê o que dá. Não, eu marco firme, né? Estou acompanhando diariamente as coisas. Mas eu acho que o tempo ele é proporcional à tua capacidade de multiplicar, né? Com as pessoas que estão do teu lado. Se você vê que aquela pessoa você não pode delegar, manda embora. Não assuma o trabalho, né? Troca. Você manda embora sem sofrer, não? Eu mando. Sem sofrer, por quê? Porque eu já fiz um trabalho prévio tão exaustivo, nenhuma das pessoas que eu demiti foi surpreendida. Nenhuma. Por quê? Porque eu conversei sobre quais eram os problemas, indiquei como a gente ia solucionar, me propus a acompanhar, a ajudar.
Os que conseguiram, incrível, ficaram na empresa. Os que não conseguiram foram embora. Mas nenhum deles surpreso de que, poxa, você está me mandando embora por quê? Não precisei nem dessa conversa. Né? Era aquela conversa de você pode assinar aqui o papel, porque a gente chegou a essa conclusão juntos, né? De que não deu. Isso eu acho que talvez é uma coisa muito importante na vida, né? De você ter claro isso, né? De você dar o feedback o tempo inteiro. Essa coisa de fazer feedback anual é uma bobagem. Você vai lembrar o que o cara fez em janeiro? Nem pensar, né? Então, a gente até tem algumas ferramentas corporativas, esqueci o caderno de não sei o quê, anota não sei onde. Eu acho isso uma bobagem, eu acho, tá? Eu vou falar, talvez vocês ensinam isso, né? Mas, tá, eu acredito no feedback. Para mim, o feedback é relação pessoal, né? É relação do dia a dia, e se você tem uma empresa bem organizada, você não deveria ter mais de 10, 15 subordinados. Como diz um amigo meu, feedback é um gesto de amor, né? É isso aí. Se dá um feedback num gesto de amor, porque a pessoa... Né? E aceita, né? Melhor. Também. Você ouve o feedback do seu subordinado, né? Isso sim é uma conversa. Porque também, se você só dá feedback e não ouve, aí... não é tão feedback, tem outro nome isso no mercado corporativo. É feedback. A Tânia quer fazer uma pergunta. Tem uma pergunta que tem a ver com o que você está falando, né? A gente define mentor, então, para contextualizar a pergunta, a gente define o mentor por aquela pessoa que dá para você o apoio técnico, né? E o que é o apoio? Então, por exemplo, olha, é um professor que te ensinou a fazer cálculo e daí muito do que você é hoje como engenheiro, você deve àquele aprendizado, né? Mas não só o técnico, a gente define como mentor o que dá o apoio técnico e o apoio psicossocial. É aquele professor que, por exemplo, você chegou aborrecido com algum problema de família, além dele te ensinar, ele também te deu apoio e, de repente, te apresentou para um novo empregador, né? Então, pensando no mentor, e é toda uma relação pessoal, né? Precisa ter compatibilidade de valores, né? E uma coisa que eu ainda não consegui pesquisar em profundidade, né? Como é que é essa relação de mentoria entre diferenças de gênero? Ou seja, será que mulheres procuram mulheres em relação de mentoria? Será que homens procuram mulheres em relação de mentoria? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho, quando eu falo isso, que o mentor é aquele que te dá apoio técnico e psicossocial, não precisa dizer quem, mas assim, se os teus mentores... Se as pessoas que passaram aí pela tua vida e que tiveram algum impacto positivo eram homens, mulheres, e se você se percebe numa relação de mentora com homens e mulheres? Eu tive dos dois gêneros, né? Tive uma chefe que me impactou. A minha primeira chefe na área de marketing, que foi na Mesbla, ela me mostrou que o afeto realmente muda a vida das pessoas, né? Então, eu acho que... E eu descobri que o afeto pode coexistir com a empresa. Eu tive muita sorte, né? Porque isso aconteceu no praticamente meu primeiro trabalho na área executiva. Mas depois eu tive uma chefe que realmente, para mim, tecnicamente foi a pessoa que mais me aportou na área de marketing, mas desse outro lado do equilíbrio, do contato pessoal e também, tanto que ela chegou a ser minha madrinha de casamento, né? E tive homem também, tive uma pessoa que também me ensinou muito, uma pessoa na qual eu me apoiei bastante para me desenvolver na área financeira, porque minha formação não era financeira. Fazendo mestrado, eu realmente eu era daquela que eu tinha que aprender a fazer, eu não conseguia ficar só na teoria, sabe? Então, eu chegava na empresa, enchia o saco do diretor financeiro e pedia para... Dá para você me ensinar alguma coisa, assim, na prática, como é que faz? Será que eu posso sentar do lado do cara ali que faz para aprender? Né?
Aí eu fiz muito livro caixa, sabe? Coisa assim que você diz, puxa, quando que você vai fazer na vida, né? Eu fiz, aprendi, né? Aí aprendi tudo, quais eram todas as linhas dos estados financeiros, porque eu fiz assento contábil, né? Quando você faz, você aprende. Esse cara me ajudou muito nesse lado e era também uma pessoa muito de uma relação pessoal muito legal, né? Então acho que diria que eu não vejo que isso é uma característica mais feminina ou mais masculina. Hoje, por exemplo, eu busco reproduzir esses modelos que foram os modelos que para mim agregaram mais valor, né? Acompanho alguns executivos assim mais de perto. Quando eu vejo um deles, por exemplo, que estava saindo do trabalho quase todo dia 9, 10 horas da noite e tal, eu chamei para bater um papo. Às vezes eu sou um pouco enxerida, pergunto coisas que pode até, num primeiro momento, parecer um pouco constrangedor, né? Mas eu perguntei se ele estava com algum problema com a esposa, algum problema no casamento, né? Falei, olha, eu não consigo entender você saindo daqui todo dia 9 horas da noite. Pô, tem 2 filhas pequenas. Tá fazendo o quê aqui 9 horas da noite? Todo dia, né? E aí a gente conversou sobre esse tema, foi muito profundamente explorando esse outro lado. Hoje... E ele contaminava a equipe dele, sabe? Porque sabe aquele chefe que fica até tarde? E todo mundo vai, pô, o chefe está até tarde, eu também tenho que ficar, né? Então, contaminava todo mundo ali dentro, sem necessidade, né? E esse tema se resolveu. Hoje, ele é uma pessoa muito mais feliz, né? Continua sendo excelente no trabalho que ele faz, dedicando menos horas, ou, portanto, ele é mais produtivo, né? Mas na família ele é muito mais feliz. Ele é um tipo de executivo que nunca tinha viajado com a mulher a negócio, né? Não. Trabalho é uma coisa, família é outra, né? Aí eu peguei e falei, não, na próxima viagem você vai levar sua esposa. Não, mas aqui não, negócio, família... Leva. Ela não entende nada disso, ela vai ficar totalmente... Eu vou sentar com ela, eu converso com ela. Se o tema for maquiagem, moda, pô, eu vou amar, porque esse é um tema que eu adoraria falar também, Você né? não encontra muita gente para conversar sobre isso. Eu falo de negócio, geralmente, nesses eventos. E foi ótimo, ela decidiu fazer um MBA a partir disso, foi estudar, foi para uma conferência em Nova York, esse evento. Então, quer dizer, eu acho que se a gente tem esse contato com a pessoa como pessoa, e você realmente vê o que impacta no dia a dia, se a pessoa está mais ou menos feliz, se está tomando um caminho que não é o mais... não é o melhor para ela, não vai ser o melhor para a empresa, não vai ser o melhor para o resultado. Eu acho que você tem a obrigação de falar, né? Vamos abrir. Tem microfone aqui, se alguém quiser fazer pergunta. Marise, eu imagino que uma pessoa na sua posição, tá certo? Enfrente situações difíceis, porque o ambiente de negócios no Brasil não é um ambiente simples, tá certo? Tem um tema em particular que tem me preocupado muito, que é o tema da corrupção, né? Quer dizer, o Brasil, infelizmente, a corrupção é um problema, é um custo altíssimo para o nosso país, né? Recentemente saiu no Estadão um artigo que me impactou muito, do Bolívar Lamounier, e o título do artigo era muito provocativo: somos todos corruptos. E era um artigo duríssimo, tá certo? Falava não só da corrupção política, dos políticos, mas falava da nossa cumplicidade como indivíduos, como empresas, etc. e tal. Então eu queria que você comentasse alguma coisa, quer dizer, sobre esse tema, como é que vocês encaram esse tema. E queria que você estendesse um pouquinho, falasse um pouquinho o que te tira o sono. Quais são os dilemas que realmente fazem com que você não durma direito, tá certo? A corrupção é um problema, sem dúvida nenhuma, né? Ela está em todo o teu dia a dia, mas eu acho que você faz parte dela se você quiser, né? Todo dia, eu deito no travesseiro e eu durmo. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, condição.
Eu não poderia trabalhar nunca numa empresa que me pedisse para fazer cartel de preço, que me pedisse para fazer um negócio para pagar por fora. A empresa onde eu estou, isso faz parte do código de ética, né? A gente não faz.